nós que estamos aqui, quero convidar você para que abra a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8. Nós leremos dos versículos 16 a 18 somente, para a exposição da palavra de Deus nesse instante. Lucas, capítulo 8, do verso 16 ao verso 18. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Oremos a Deus. Senhor, obrigado por tua palavra. Rogamos esse instante a iluminação do teu Santo Espírito e pedimos o teu auxílio, a tua ajuda, Senhor, na compreensão, na exposição deste texto. Fala ao nosso coração por meio desta palavra pregada nesse instante, pois cremos que assim o Senhor o faz por meio do teu Santo Espírito, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, no século XVI, foi cunhada uma frase em latim, derivado ali de um versículo do livro de Jó, que é o texto de Jó, capítulo 17, se não estou me enganado, que ela resume toda a obra de reforma protestante que aconteceu ali, especialmente na cidade de Genebra. Esta frase, ela passou a ser uma esquife, gravada nas moedas, em pedras, em selos, em papéis da época, e que relembrava muito bem a experiência que eles haviam passado, seja como igreja, seja como cidade, seja como nação ali naquele lugar. A frase é post tenebras lux, que traduzido do latim é após as trevas, luz. E ela expressa muito bem, por meio deste adágio, dessa frase, aquilo que ocorreu, em que a igreja, certo, as pessoas se libertaram das trevas do desconhecimento da palavra, das trevas no caso da prisão em que eles estavam eclesiasticamente, teologicamente, para a luz do Evangelho. Ao expressarem esta frase, eles queriam dizer que a luz voltou a brilhar de fato na vida das pessoas, de modo que elas tinham acesso à palavra de Deus, acesso ao Evangelho de Jesus Cristo, de modo que eles não tinham mais outras autoridades instituídas, estabelecidas, que as aprisionavam, que as faziam viver de uma maneira não de acordo com a vontade de Deus. Por meio desta frase, eles exaltam aqueles 5 solas da reforma protestante: somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus glória. Tudo isso porque a palavra de Deus voltou para a língua do povo. Ela foi dada de fato, ela tomou o seu lugar de fato de proeminência no culto. É ela quem instruía e dirigia a vida das pessoas, de modo que toda uma cidade, ela foi organizada debaixo desta autoridade do Senhor. O Evangelho, meus irmãos, é aquele que nos chama das trevas para a luz. O Evangelho é aquele que pode transformar a nossa vida, que nos liberta, que transforma o nosso entendimento e que nos leva para viver uma vida que agrada a Deus. Por isso, neste domingo que antecede o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, nós lembramos desta frase e verdadeiramente lembrando-nos daquilo que Cristo fez em nosso lugar. Cristo também nos chamou das trevas para a luz. Como cristãos, nós podemos dizer, num determinado momento da nossa vida, post tenebras, lux, após as trevas, luz, porque recebemos do Senhor a mensagem que ouvimos e recebemos.
E tudo isso, meus irmãos, tem a ver com o texto que nós estamos lendo, com o texto que nós acabamos de ler, que se trata de uma palavra de Jesus Cristo, uma metáfora, certo? Ou 3 ditados propriamente dito, em que ele mostra como a palavra dele alcança os corações, como ela de fato tem um efeito de transformar, de proclamar, de revelar, e também nos traz a responsabilidade sobre o que nós devemos fazer com aquilo que nós ouvimos diante de Deus. Cristo aqui está continuando o seu ensino ali da explicação da parábola do semeador, em que ele fala dos vários ouvintes que existiam, e aqui com esses 3 ditados que seguem os versículos 16, 17 e 18, ele vai fechar o seu ensinamento a respeito da palavra de Deus, daqueles que ouvem a palavra de Deus, daquilo que o próprio Cristo veio para realizar e que estava se revelando nesta época, que é fazer das trevas a luz, chamar as pessoas das trevas para a luz do Evangelho, da sua vida, da sua própria obra que ele realizou. Então, para falar a respeito dito, vamos a esses 3 ditados que Cristo aqui determinou em cada um desses versículos. O primeiro deles se encontra no versículo 16 e fala da palavra proclamada. Veja o que diz o texto: ninguém pode acender uma lamparina, que depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Esse ditado ele vai ser repetido novamente em outras ocasiões, mais 2 outras ocasiões ao longo do Evangelho de Lucas, e era um texto, era um ditado, um provérbio que as pessoas costumavam usar, referindo-se talvez ali àquele contexto do Antigo Testamento, da lâmpada no tabernáculo que nunca se apagava, ou então falando ali, referindo-se talvez à palavra de Deus, como o próprio salmista vai dizer no Salmo de número 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus aqui, ele começa, ele instrui os irmãos para concluir aquele ensino da explicação da parábola do semeador, mostrando aquilo que estava acontecendo, certo? E ele faz essa metáfora, usa essa metáfora da lamparina, que era na verdade uma vela a óleo, que você acendia e colocava num velador nas casas, para poder iluminar o ambiente, especialmente no período da noite. Para nós isso talvez seja um pouco difícil de entender, porque nós estamos habituados com a energia elétrica. Não tem ninguém que não tenha nascido aqui neste século, que já não nasceu com apertar o botão e a luz se acender. Ou então, talvez aqui temos alguns irmãos que já tiveram aquela experiência de ir para o interior, de iluminar a casa com o lampião, de ter que acender o seu lampião a gás ou o seu lampião a óleo e colocar num lugar assim muito bem posto para que a casa toda fique iluminada. Jesus está trazendo esse contexto para nós, ao dizer que uma luz, quando você acende uma luz, quando você acende um lampião ou uma vela, você tem que colocá-la no lugar adequado, numa lamparina, num castiçal. Por quê? Se você colocar ela debaixo de um vaso, o que vai acontecer? Ela vai apagar. Ou então se você colocar ela debaixo da cama, e as camas da época não eram aquelas camas um pouquinho altas do jeito que nós temos, mas eram aqueles banquinhos um pouco mais baixos, certo? Onde as pessoas se reclinavam talvez para fazer as suas alimentações. Se você colocá-la ali, você pode causar até um incêndio. O propósito da lâmpada não era ficar escondido, mas era colocar num lugar à vista, para que todos vejam aquilo de fato que a luz que está ali, que está iluminando toda a casa. E Jesus usa essa metáfora para falar a respeito de si mesmo, para falar a respeito daquilo que ele veio trazer. Ele de fato é a luz do mundo, como nós lemos em João. É ele que nos chama das trevas para a luz, como Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 18.
nos ensina que Cristo veio para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas à luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Ele de fato fala aqui, está se referindo a respeito da sua própria obra. É Ele a palavra proclamada, é Ele a palavra que foi profetizada anteriormente e que agora estava sendo colocada ali, num lugar de destaque para que todos vejam e sejam iluminados e saiam das trevas. Da mesma forma, os discípulos depois, eles deveriam proclamar esta mensagem, eles deveriam anunciar aquilo que Cristo realizou, a luz que dissipa as trevas. Era da responsabilidade deles falar de Cristo a todos, não limitar a mensagem como fazia alguns dos mestres da lei ou outras seitas do primeiro século, que tinham ali aquela ideia de exclusivismo total, é só para uma etnia, é só para aqueles que estão aqui. Não, a luz deveria ser colocada num lugar alto, ela deveria iluminar toda a casa. E o propósito desta metáfora se encontra ali no final do versículo 16, para que todos os que entram vejam, para todos aqueles que entrarem, vejam a luz. A ideia aqui do texto é mostrar que Jesus, Ele de fato é esta luz colocada neste castiçal. É Ele de fato quem pode iluminar a vida das pessoas. Aquilo que anteriormente estava envolto em mistério, hoje nos é revelado somente pela pessoa de Cristo. Cristo somente é a verdade que pode transformar a vida das pessoas. Só Ele pode redimir a nossa alma, não apenas da perdição do inferno, mas também é aquele que dá sentido e significado para nós. Um dos grandes lemas, como nós falamos aqui da reforma, foi somente Cristo. Não tinha a mediação do Papa, ainda não tem a mediação do Papa. E se você não sabe dessa verdade, o Papa não é nosso mediador. Ele não é autoridade alguma estabelecida pela palavra de Deus. Não existe mediação de padres, não existe mediação de supostos apóstolos, não existe mediação dos santos, existe apenas a mediação de um único santo, chamado Jesus Cristo. É Ele quem de fato ilumina o nosso coração, é Ele de fato que nos tira das trevas, da morte espiritual e nos leva para a luz. E esta é uma verdade, meus irmãos, que nós carregamos no coração, é uma verdade que nós precisamos sempre relembrar uns aos outros, porque muitas vezes nós falamos da suficiência de Cristo, mas nós temos levantado outros na nossa vida, temos legado a autoridade que muitas vezes apenas Cristo tem, de transformar a nossa vida, de transformar o nosso coração a outros. Achamos que a Bíblia não é suficiente para tratar os nossos problemas emocionais. Achamos que a Bíblia não é suficiente para poder falar a respeito das nossas crises conjugais, da criação de filhos, da maternidade. Achamos que a palavra de Deus ela não tem suficiência alguma para nos ensinar isso. Muitas vezes nós ficamos andando de um lado para o outro, quando nós temos a luz que ilumina o nosso coração. O salmista bem disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus Cristo é a luz do mundo. Aquele que crê em mim nunca andará em trevas, como ele diz em João capítulo 8, versículo 12. Por isso eu destaco aqui duas aplicações. Olhe para Cristo. Só Ele pode nos tirar das trevas do nosso próprio ego e da escuridão de Satanás. A palavra que Cristo nos traz é uma palavra proclamada, é uma palavra que Ele de fato viveu e entregou-se no nosso lugar. Ele é a mensagem do Evangelho que nós precisamos ouvir e crer e responder com fé diariamente em nossa vida. Eu não sei como você tem entrado na igreja, não sei como você veio aqui hoje, mas a minha
exortação a você, ou o meu apelo a você, se eu posso dizer nesses termos, é: olhe para Cristo, olhe para Ele. Só Ele é a luz do mundo, só Ele pode nos tirar das trevas, da depressão, das trevas do pecado, das trevas das enfermidades emocionais, ou então desse ego que nós vivemos aprisionados, dessa vida em si mesmada que nós temos, olhando apenas para nós, para dentro do nosso coração, e nunca para Ele, nunca para aquilo que Ele faz. E além disso tudo, eu destaco uma segunda aplicação: fale de Cristo, viva Cristo, não deixe que a luz de Cristo que brilha em você seja escondida ou ofuscada. Como Jesus falou, nós não podemos esconder a luz que está, de fato, resplandecendo em nós. Paulo vai dizer ali aos Filipenses, para que nós tenhamos cuidado da maneira como nós vivemos, não em discussões nem em iras, mas nós devemos viver como luzeiros que resplandecem no céu escuro, na escuridão. Nós, uma vez que fomos chamados das trevas para a luz, temos de resplandecer essa luz na nossa vida, na sociedade. Nós podemos falar, anunciar de Cristo, mas também temos de vivê-lo. Nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus dia após dia. E como você tem demonstrado esse testemunho na sua vida, no seu trabalho, na sua família? Como você tem demonstrado de fato esta realidade? Ou você procura lá encobrir a sua lâmpada, né, trazendo essa analogia da Bíblia, colocando um vaso em cima dela, a fim de que ninguém veja, a fim de que ninguém saiba que você é cristão, a fim de que ninguém saiba que você é um discípulo de Jesus. E meus irmãos, isso é impossível de acontecer. Uma vez que nós nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus, a nossa luz vai brilhar. É algo natural, não é algo que nós precisamos simplesmente fazer uma gambiarra para aquilo acontecer. Não sei se você já teve um pai dentro de casa que quando a luz pegava, dava um curto, você vai lá e fazia uma gambiarra, fazia alguma coisa assim, acendia e dava pá, aqueles estralos e a luz chegava. Mas o Espírito Santo não faz isso conosco. A obra dele é uma obra pura, natural, transforma a nossa vida. É uma luz que nós resplandecemos por causa do nosso novo coração, por causa da nossa nova vida. Como você tem resplandecido a luz de Cristo? Como você tem, como aquele prisma que quando a luz passa por ele e ela vai em várias direções, em várias cores, como você tem resplandecido esta luz? Em segundo lugar, depois de falar da palavra revelada, da palavra proclamada, que é Cristo, o próprio Senhor ali sendo mostrado, evidenciado a todos, ele fala da palavra revelada no versículo 17. E para isso ele utiliza um outro ditado, que também será repetido em 1 ou 2 capítulos posteriores no Evangelho de Lucas. Quando ele diz: não há nada que não venha a ser manifesto, não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. E é interessante porque naquele momento em que Jesus estava falando com os discípulos, as coisas ainda não estavam muito claras na mente dos discípulos. Os discípulos haviam assumido o compromisso de seguir a Jesus, mas ainda não tinham um conhecimento muito completo a respeito de quem ele era e do que ele iria fazer. Jesus, por diversas vezes, foi de maneira vagarosa, introduzindo o conhecimento, o entendimento de que ele teria de morrer na cruz, de que a missão, o reino dele não era estabelecer um reino físico de Israel, mas estabelecer o reino espiritual, o reino de Deus, que visava cumprir todas aquelas profecias e a promessa dada a Abraão. E muitas vezes os discípulos não tinham esse conhecimento. As coisas pareciam ainda estar um pouco escondidas, certo? Ocultas na mente dele. E Jesus veio trazendo este ditado, este provérbio, que dizia:
tudo aquilo que nós fazemos de fato no oculto, um dia será revelado por Deus. Este provérbio aponta para o dia do juízo final, onde todas as nossas obras, onde todas as nossas atitudes, elas serão colocadas à luz, serão trazidas, certo, vamos dizer assim, manifestadas, reveladas diante das pessoas, diante de Deus. E aqui ele fala, olha, da mesma maneira, está acontecendo agora. Aquilo que vocês muitas vezes ouvem está encoberto em mistério, está encoberto em coisas que vocês não entendem, mas ele está sendo revelado. E a grande revelação, meus irmãos, se deu ali na morte, ressurreição e ascensão de Cristo, quando de fato os discípulos tiveram ali o entendimento completo dado pelo Espírito Santo, também na vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a respeito daquilo que Cristo fez. Eles não só testemunharam, mas agora eles entenderam. As verdades do reino, como diz um comentarista chamado Grant Osborne, as verdades do reino que estão agora escondidas, mas estão em processos de serem reveladas e tornadas públicas. São essas verdades que Jesus está se referindo. Esta luz, certo, que ele destacou no primeiro provérbio, agora ele traz esse outro ditado para poder também fechar esse ensinamento. Aquilo que muitas vezes estava oculto tem que ser proclamado e foi revelado pelo próprio Deus. Hebreus 1, capítulo 1, dos versos 1 e 2 nos diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. É apenas nesse entendimento daquilo que Cristo iria realizar, que eles compreenderiam toda a realidade da vida. Não apenas no que diz respeito à salvação, não apenas aquilo que estava muitas vezes ainda encoberto, que foi dito aos profetas do Antigo Testamento, mas na plena revelação do Filho de Deus. Olha que maravilha eu e você temos, meus irmãos. Hoje nós desfrutamos da verdadeira e plena revelação de Deus através de Jesus. Nós não precisamos de novas revelações. Nós não precisamos ficar correndo atrás de supostos profetas, adivinhos, para nos revelar aquilo que vai acontecer no dia da manhã. E, diga-se de passagem, isso é um sinal da nossa pura ansiedade, né? Por que a gente gosta tanto dessa coisa? Porque somos ansiosos e queremos ter o controle do futuro. Então precisamos de adivinhos, precisamos de profetas, que tem que dizer para nós o que vai acontecer, como é que eu vou casar, com quem eu vou casar, com quem eu vou trabalhar, e tudo muitas vezes em si mesmados, não é verdade? Cristo é a verdadeira revelação. Nada que estava em oculto deixou de ser revelado. Nada que estava escondido deixou de ser manifestado e conhecido. A verdade de Cristo, a verdade da palavra de Deus, ela foi feita para ser revelada para todos. Ela foi feita para que todos tivessem um conhecimento pleno. Não era apenas um conhecimento parcial, mas olhando para Cristo, nós podemos conhecer verdadeiramente quem Deus é e o que Ele fez. E aqui, meus irmãos, nós podemos também pensar que os homens podem tentar ocultar as coisas, mas não terão êxito, porque Deus traz tudo à luz. Uma das grandes verdades, que nos faz estremecer é essa: Deus traz tudo à luz. A mentira, ela tem tempo de duração, ela tem não só perna curta, mas ela tem tempo de duração. A verdade sempre vai resplandecer, se não agora, no dia do juízo final. Deus manifesta a verdade através de Cristo. E eu deixo aqui algumas aplicações para nós. Não precisamos de outra revelação, Cristo é a revelação final. Desde o primeiro século, meus irmãos, quando o cânon das Escrituras fechou,
tem levantado várias falsas heresias e várias seitas, trazendo novas revelações. Revelações de anjos, ditos de anjos, que alegam ser eles o complemento, que alegam ser ele, entendeu? A revelação máxima de Jesus. O próprio Cristo instruiu os seus discípulos com relação a isso, dizendo: olha, acautelai-vos que ninguém vos enganeis, porque virão falsos profetas, anunciarão outros evangelhos. E essa realidade continua ainda, meus irmãos, preponderante nos dias de hoje. Por isso nós precisamos focar apenas em Cristo, na palavra de Deus que nós recebemos. É esta palavra revelada a nós, que instrui a nossa vida e que tem autoridade final sobre tudo o que nós somos. E em segundo lugar, tudo o que fazemos em oculto será revelado por Deus, mesmo que seja no último dia. E aqui está uma verdade para nós tremermos diante de Deus. O Senhor é aquele que conhece os nossos pensamentos. O Senhor é aquele que conhece as nossas motivações. Não se engane pensando que você pode viver de um jeito que ninguém pode conhecer, mas Deus conhece todas as nossas intenções e aquilo que nós fazemos. E em terceiro lugar, ele destaca um último ditado aqui no versículo de número 18, destacando a nossa responsabilidade diante dessa palavra. Diante dessa palavra que foi proclamada, revelada por Cristo, qual é a nossa responsabilidade? Veja o que diz o versículo 18. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. E aqui então ele fecha todo o ensinamento que ele trouxe na parábola do semeador, dos tipos de ouvintes, daqueles que ouviam a mensagem, dos vários terrenos dessas sementes que caíam. Ele fala: vocês têm uma responsabilidade. Ele inicia com um verbo: vejam como vocês ouvem, prestem atenção, fiquem em guarda, entendam com discernimento o que eu estou dizendo, vejam a maneira como vocês estão ouvindo, como que vocês recebem a palavra que estão sendo pregada a vocês. Aqui Jesus chama todos aqueles ouvintes, em especial os seus discípulos, a uma responsabilidade. Ele chama essas pessoas para pensar a respeito daquilo que ele está dizendo. A palavra que é chegada a vocês demanda de vocês um compromisso, demanda de vocês uma responsabilidade. A maneira como você responde ao Evangelho determina muita coisa. A palavra, Deus não nos fez robozinhos, Deus não nos fez marionetes ou ventrílocos, de modo que nós não podemos responder aquilo que Ele fez por nós. Por mais que nós sustentemos a doutrina da soberania de Deus, ela de maneira alguma vai anular a tua responsabilidade, diante daquilo que você escuta, diante daquilo que você ouve, diante daquilo que você aprende. E é interessante que ele usa aqui esse provérbio: até aquele que tem mais será dado, e aquele que julga ter alguma coisa, até o que tem lhe será tirado, para nos mostrar essa realidade. Se você crê e responde com fé nesse evangelho, você terá o seu conhecimento cada vez mais acrescentado. Aquilo que você tem crescerá diante de Deus. É aquela ideia que ele destaca no final da parábola, aquela semente que cai em boa terra, ela frutifica e prospera, ela cresce cada vez mais. Se você responde com fé, se você responde de fato com confiança em Cristo, a tua fé vai ser acrescentada. Mas se você não responde dessa maneira, o contrário acontece. Até aquilo que você julga que tem, que você pensa que tem, será tirado de você, porque você não sabe de nada. Meus irmãos, aqui ele nos traz essa verdade, ele nos dá esta exortação, ele nos dá esta ordem. Vejam como vocês estão ouvindo tudo isso que eu estou falando para vocês.
Olhem, prestem atenção. Se vocês querem crescer na fé, recebam essas palavras com alegria e com fé no coração. Mas se vocês de fato rejeitarem, vocês podem até ter conhecimento de algumas coisas da vida espiritual, mas esse conhecimento nunca será suficiente para transformar a vida de vocês, salvar a vida de vocês. Com isto eu fecho com uma última aplicação. Nosso conhecimento sobre Jesus cresce à medida que ouvimos atentamente a sua palavra. Fechando com um sermão do reverendo Edinaldo na semana passada, que tipo de ouvinte você é? O que você está fazendo com a palavra de Deus que está sendo proclamada, revelada a você? De que maneira você tem tratado a pregação das Escrituras? De que maneira você lida com um texto bíblico? Você trata com indiferença ao longo do dia a dia? Você aplica, procura viver e praticar aquilo que você tem recebido? Você é uma árvore que frutifica e prospera? Ou você é como aquele que está sendo sufocado por espinhos e a palavra nunca vai prosperar? Que tipo de coração é o teu? Que tipo de ouvinte você é? Olha a tua responsabilidade como pai, de ensinar a palavra de Deus, de proclamar a palavra de Deus aos teus filhos como sacerdote do lar. Olha a tua responsabilidade como mãe de educar os teus filhos na verdade. Olha a tua responsabilidade como cristão, como irmão em Cristo, de ajudar o seu irmão a seguir a Jesus. Você tem deixado essas responsabilidades de lado? Como você responde à palavra que está sendo pregada? Dia após dia nesse púlpito, domingo após domingo, temos trazido a palavra de Deus. Como você responde a ela? Com dureza de coração, preferindo eleger os seus ídolos, os seus outros redentores, ou buscando, é somente Cristo que eu preciso crer. É somente as Escrituras que precisam estar na minha vida. Senhor, converte cada dia o meu coração para que eu tenha a tua palavra como suficiente na minha vida. Finalizando, irmãos, a luz de Cristo não é uma ideia apenas, é uma realidade que arde. A parábola da candeia nos leva de volta à velha Genebra e ao brado que ecoava em suas ruas. Post tenebras lux, depois das trevas a luz, certo? Essa mesma luz que um dia rompeu a escuridão do engano religioso, agora precisa romper as sombras do nosso coração. Cristo é a palavra proclamada, não pode ser escondido debaixo do medo, do comodismo, da falsa neutralidade. Ele deve ser erguido como lâmpada acesa para que todos vejam o caminho da salvação. Cristo é a palavra revelada, não há mistério que o Pai não tenha tornado claro em seu Filho. Tudo o que antes estava velado agora brilha em plena luz. Não há outra revelação, não há outro evangelho. E Cristo exige de nós uma resposta, a responsabilidade de ouvir bem. Porque ouvir é mais do que escutar. É mais do que você ouvir, né? Aquilo que a gente fala e receber aquilo como se fosse uma tagarelice. É receber, guardar e obedecer. O modo como tratamos essa luz revela que tipo de discípulos nós somos. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos voltamos a Ti nesta hora, crendo naquilo que o Senhor proclamou, revelou a nós por meio de Jesus Cristo. Ele, Senhor Deus, é a dádiva maior que nós podemos receber. Teu único filho, o teu verdadeiro primogênito, ó Deus, é aquele que veio, foi nos dado, ó Pai, para nos tirar das trevas para a luz. Ele é o único digno de receber toda a nossa veneração, adoração, porque Ele somente morreu em nosso lugar, ressuscitou e nos caminha dia após dia, iluminando o nosso coração.
Ó Deus, nós aqui, Senhor Deus, queremos responder a Tua palavra com fé, com confiança. Mesmo quando vacilamos, Senhor, pedimos a Ti, dê-nos graça e força para continuarmos seguindo na luz que o Senhor, ó Deus, nos trouxe, que é o Teu Filho amado. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo, espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.